Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aqui no Centro Espírita Equilíbrio da cidade de Matão. Hoje, dia 6 de junho de 2024, vou pedir para o irmão Rui fazer uma prece inicial. Boa noite a todos. Vamos agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade que nos tem dado de podermos estar aqui reunidos no estudo do Livro dos Espíritos e agradecer também aos bons espíritos que nos acompanham, que nos assistem, para que possamos compreender, entender e colocar em prática todo o ensinamento aqui aplicado. Assim, Jesus, em teu nome, iniciamos os estudos dessa noite. Que assim seja. Boa noite mais uma vez. Vamos então retomar o capítulo 6º do livro 2º de O Livro dos Espíritos. A questão é a 265, está na página 139 do livro físico e do PDF 107, página 107 de quem está acompanhando no PDF. De novo, 265, a questão. Irmão Eduardo, pode soltar, por favor. Questão 265. Se alguns dos espíritos escolhem o contato com o vício como prova, há os que escolhem por simpatia e pelo desejo de viver no meio adequado aos seus gostos, ou para poderem entregar-se livremente às suas inclinações materiais? Há, por certo, mas só entre aqueles cujo senso moral é ainda pouco desenvolvido. A prova decorre disso e eles a sofrem por tempo mais longo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis que terão de sofrer durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas, pedindo por si mesmos o meio de resgatá-las em provas proveitosas. Muito bem. Então, sobre esta questão, né, a escolha de provas, né, o espírito na erraticidade, antes de seu reencarne, faz a escolha de suas provas. Foi perguntado aos espíritos se todos os espíritos pedem o contato com o vício como prova, ou se eles ainda podem escolher isso durante a encarnação pelo desejo simplesmente de viver dos seus gostos, né? Ou para poderem entregarem-se livremente a essas inclinações materiais. A espiritualidade responde que, por certo, sim, de fato, pode haver sim, não ser uma prova escolhida, mas ser uma escolha da vida, porque o livre-arbítrio sempre predomina. Mas independente de ser uma escolha feita antes ou não da reencarnação, o importante é saber superar as dificuldades, né? Então aí está a grande prova de todos nós, independente de termos escolhido ou não determinada prova, é superá-la, sabendo da sua dificuldade, conhecendo-se a si mesmo, conhecendo as suas mazelas, porque tudo vem como um aprendizado. Então, toda a superação de uma dificuldade, ela é vista como um aprendizado. Rejane? Isso demonstra muito que ainda são espíritos brutalizados quando eles escolhem isso, que ainda não estão usando do intelecto, né, para desenvolvimento, que nós estamos num mundo de provas e expiações. Alguns estão mais brutalizados em alguns aspectos, outros mais evoluídos em outros, e aqueles que querem ficar ainda dentro das facilidades da vida, né, querem ainda aproveitar, porque não entenderam que na realidade não seria a prova para aproveitar aquilo por eu gostar dos vícios, mas na realidade entrar nessa situação seria para combater, para não cair em tentação, seria uma prova de resistência. Então, na realidade, quando a gente pede algo que nós sucumbimos em algum momento e pedimos para novamente passar por aquilo, é prova de resistência, entendeu? A prova é bastante complicada, quando as pessoas pedem para serem provacionadas nesses aspectos. E quando pede para aproveitar, então só mostra que ainda o espírito ainda, nesse momento, ele não tem condições ainda de uma decisão apropriada, que na realidade ele está escolhendo mais pelo vício propriamente. Rui?
Boa noite a todos. A escolha, o livre-arbítrio é nosso. Porém, quando a gente está na raticidade ou na vida espiritual, a gente vê todos os nossos erros, as nossas mazelas, os nossos defeitos, e pede, olha, eu gostaria de reencarnar no meio daquele vício, né, para fazer o teste, ver se eu consigo passar. Eu acho até assim, plausível, é um teste de força, porém, a sucumbência pode ocorrer aí, que pode não resistir, mas pelo menos ele tentou. Ele foi lá e tentou. Porém, há outros espíritos, como a Regiane disse aí, ainda mais brutalizados, que preferem vir porque gostam disso, ainda vivem desses prazeres dos vícios da terra, né? Só que para eles ainda permanecerão mais em sofrimento, porque continuarão nas mesmices dos erros e dos vícios. Lembrando que sucumbir a uma fraqueza não significa regredir, mas significa que está estagnado, que ainda não superou essa dificuldade. Então, muitas vezes pensa-se que uma pessoa que teve uma vida completamente sem contato com vícios, depois de uma certa idade, acaba sucumbindo, tende-se a pensar que regrediu. No entanto, não. No entanto, aquilo já, de alguma forma, já estava para que ele pudesse superar e ele precisou, né, entrar em contato com aquilo para que fosse sua prova, para que ele evoluísse. Luiz? Boa noite a todos. Eu entendi pela questão colocada que a escolha depende do senso moral. Aqueles que possuem um senso moral desenvolvido, mais desenvolvido, eles podem escolher o contato com o vício como prova. No caso deles, eles estariam mais sujeitos a não sucumbir à prova do contato com o vício. Já os que não têm o senso moral desenvolvido, eles escolhem por simpatia e pelo desejo de viver num meio adequado aos seus gostos, ou seja, eles escolhem a encarnação para ter o contato com o vício. E aí eles não têm o compromisso de vencer o vício. Eles, claro, a vida não é uma programação pronta do começo ao fim. Eles podem vencer o vício, mas provavelmente irão sucumbir porque foi pela simpatia e pelo desejo de viver perto dos vícios, né, que eles escolheram renascer. Então, mais uma vez falando, tudo depende do senso moral. Eu vi assim. Alguém gostaria de complementar? Rui? Só gostaria de complementar um pouquinho, Bruna, sobre a sucumbência. É lógico que, como você disse aí, a sucumbência, numa vida, numa encarnação, você não perde aquela encarnação, você sempre progride, é o que nós aprendemos. Porém, você volta a fazer tudo de novo. Como você está na escola no primário, você vai para o primeiro, para o segundo, repete, qual é o seu dever? Voltar e fazer tudo de novo. Essa é a sucumbência que nós temos que fazer, né? Refazer tudo que foi feito, o que foi pedido em vidas passadas, para que você consiga melhorar e sair daquela sucumbência. Podemos seguir mais um pouquinho? Questão 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão e a sua maneira de pensar é diferente. Bom, temos aqui uma resposta curta, porém bastante profunda, né? O espírito, ao estar liberto da matéria, cessa a sua ilusão, né? Então, a tendência é que o espírito escolha provas mais penosas até do que ele pode suportar, porque a sua intenção acaba sendo a de evoluir mais rápido. Está liberto já da matéria, ele já não tem mais aquela ilusão das coisas da matéria. Então, a tendência, assim como os espíritos sempre nos falam, a tendência é que nós escolhamos provas mais penosas do que a que podemos suportar. No entanto, Deus atenua e fala: você não vai ser capaz, escolhe uma prova um pouco menor, porque ainda com a prova menor a gente sucumbe, né? Deus conhece as nossas fragilidades, mas é muito normal, muito comum que
queiramos evoluir mais rápido, né? Então a escolha das provas acaba sendo muito maior do que aquela que a gente pode suportar. Rejane? O texto é bastante esclarecedor, como o irmão Paulo está falando aqui, mas nós temos as vistas ofuscadas quando estamos aqui na Terra, até pelo véu do esquecimento, né? Nós turvamos a nossa vista e esquecemos nossos compromissos, sucumbimos à matéria, sucumbimos aos nossos desejos materiais, sucumbimos a tantas coisas, né? E o livro dos Espíritos vem nos esclarecer, nos chamar a atenção para aquilo que nós não damos atenção, que é na realidade, e entender que as provas que nós vemos muitas vezes como martírios, ficamos reclamando, na realidade, se nós enfrentamos elas com boa vontade, com enfrentamento, entendendo que é um passo a mais que estamos dando para a nossa evolução, quando aceitamos que Deus sabe exatamente a medida da carga que cada um pode suportar. Mesmo que muitas vezes nós falamos, nossa, não vou aguentar isso, não vou conseguir fazer aquilo, mas Deus sabe. A gente sabe, se a gente se esforçar um pouco, nós vamos conseguir. Fácil? Não, ninguém falou que era fácil. Afonso? Eu acredito que não que eles estejam pegando provas que esteja acima do que eles consideram suportável. Ao contrário, dentro ainda na erraticidade, eles consideram a prova uma prova realizável. Mas nós temos uma bênção que nos atrapalha um pouco na execução dessas provas, que é a bênção do esquecimento. Então, quando estamos na Terra e a prova acontece, a primeira coisa que pensamos é: por que isso está acontecendo comigo? A gente não tem a lembrança de que foi algo programado. Então, a dificuldade vai por aí. A dificuldade de realizar, de aceitar as provas como coisa programada para a gente. E o espírita tem muito de pensar que isso aí aconteceu por força kármica. Não. A maioria das coisas não são expiações, são provas. São situações que vão verificar a resiliência de cada um de nós. Vão verificar a capacidade de aceitação daquilo que não é da nossa condições alterar. E, principalmente, a inteligência de perceber onde podemos atuar para reduzir o sofrimento. E se for o sofrimento de outro, é maior ainda o mérito. É muito mais contente, é muito mais agradável ver a felicidade de outra pessoa do que a nossa própria. Então, isso a gente não consegue trabalhar bem ainda. Mas vai chegar um dia, estamos a cada geração vindo um pouco melhor, a cada reencontro e a cada estudo entendendo melhor como a coisa funciona, e acredito que vai chegar o tempo que o homem vai perceber que ele trabalhar para aliviar o sofrimento do outro, trabalhar para harmonizar o ambiente onde ele está vivendo, ele está facilitando as suas provas, ele está compreendendo e realizando de maneira mais agradável as provas que ele programou. Esse mecanismo, né, da maneira de pensar do espírito ser diferente, eu entendi assim, que para o espírito, né, desencarnado, portanto, o véu do esquecimento se dissipa quanto ao passado. O aprendizado se faz presente quanto ao que aprendeu na soma das encarnações. Liberto do véu do esquecimento, combinado com o que aprendeu na soma das encarnações, aí nós temos a maneira de pensar do espírito diferente de como nós, encarnados, pensamos. Porque nós temos, além do véu do esquecimento, nós não
temos uma ideia de tudo que aprendemos, mas nas encarnações passadas, mas não é uma ideia tão clara quanto a que o espírito tem. Eu vi assim, analisando a resposta da espiritualidade. E Afonso, reafirmando o que você disse sobre o grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto a caridade pelo sacrifício, isso está no Evangelho. Então, é uma afirmação que se encontra no Evangelho, só para reafirmar isso, que nossos amigos já trazem isso de forma bastante explícita, né? Que quando o sacrifício é em prol de nós mesmos, pelas coisas que, vamos supor, você gasta 12 horas para trabalhar, o sacrifício é em prol de você mesmo. Quando você vem aqui no centro, você faz um sacrifício em prol de outrem, né? E às vezes a gente vê como um sacrifício, falo por mim mesmo, que às vezes a gente vê como um sacrifício absurdo, quando a gente vem, a gente gosta de trabalhar, mas depois para dedicar 1 ou 2 horas em caridade, numa casa de caridade, a gente vê como um sacrifício muito grande, né? Então, são coisas para a gente refletir, né? O que realmente é importante para nós aqui, né? E ficou bem claro. Luiz? Boa noite. Eu concordo com tudo que foi falado, eu queria só apenas dar uma colaboração, naquilo que eu penso, que apesar do véu do esquecimento, nós trazemos as nossas tendências, e isso às vezes é muito fácil de ser observado, até mesmo nas crianças, né? Uma criança que é mais agitada, uma criança que tende, muitas vezes, ocultar alguma verdade para não falar que é uma criança mentirosa. E esses, vamos dizer, esses sintomas, essas tendências do eu, do indivíduo, elas vão o quê? Se manifestando cada vez mais ao longo da vida. Então, eu acredito que, independente da religião, porém sabendo que a religião nos ajuda muito nesse sentido de olhar para esse olhar interior, né? Nós vamos o quê? Lapidando. Nós vamos o quê? Moldando o nosso caráter, e à medida que a gente vai amadurecendo, essas más tendências vão dando lugar a outros hábitos. Então, eu acredito que, quando se fala aqui dessas provas, muitas das vezes, em que o espírito não tem essa condição moral para assumir, ou mesmo ainda por conta do véu do esquecimento, as tendências nossas falam muito do nosso passado. Porque ela é o quê? É o reflexo dessa bagagem que a gente traz. Se a gente não consegue lembrar, né, claramente do que nós fizemos, eu acredito que as tendências nossas falam muito de nós. E é isso que Kardec fala, quando a gente tem que trabalhar com essas tendências, essas más inclinações. Juliano? Boa noite a todos. Eu gostaria de provocar o nosso amigo Luiz Gustavo, né, no sentido de qual que é a diferença entre tendências e hábitos, né? São coisas distintas. A infância da nossa existência, ela é feita para a imperfeição. É na infância que nós lapidamos o nosso ser. Uma criança, por exemplo, ela não sabe que ela não pode realizar algumas coisas socialmente, ela não sabe que ela não pode fazer cocô na calça, xixi na calça, ela não sabe que ela não pode gritar, fazer birra, ela vai aprender isso com o desenvolvimento dela, né? Ela vai criando novos hábitos. E todas as crianças, sem exceção, nascem deseducadas, né? E aí elas vão se educar de acordo com a tutoria. Então, os hábitos vai educar as crianças. É claro que aí, o Luiz Gustavo tem bastante razão, existem algumas tendências, né? Que, por mais que nós tenhamos uma luta em cima, elas insistem em permanecer no nosso âmago. Nós temos uma dificuldade maior de nos livrarmos dela. Mas nós não podemos deixar de lado a questão psicológica.
e nos mostra que é na infância que nós temos a capacidade, a oportunidade e a normalidade de errar, né? Nós vamos errar na infância. E quando nós erramos na infância é normal, o problema é quando nós levamos os erros para a vida adulta, né? Quando nós consolidamos a nossa formação psíquica através desses erros outrora elaborados. Então, a pergunta e a provocação pro Luiz, né, Gustavo, que é um irmão que tem participado muito legal aí dos estudos, qual que é a diferença de tendência e hábito? A tendência forma um hábito ou um hábito forma uma tendência? Porque é complicado a gente falar sobre isso, porque, como foi dito, o assunto é muito profundo e parece que a pobreza da nossa linguagem muitas vezes não permite definir o que a gente pensa, né? Mas quando eu falo em tendências, eu falo realmente com essas tendências que afetam mais especificamente a moral do indivíduo, né? Porque quando a gente fala como o senhor disse, dos hábitos fisiológicos, é natural, né? Que a criança precisa que os seus pais, os seus tutores ensinem ela. Como também já foi dito em outros exemplos, em outros estudos, a criança vai aprender ao longo do tempo a andar sozinha, falar sozinha, só que a falta desse auxílio da família torna esse aprendizado mais demorado e, às vezes, por uma questão cultural, nem sempre de forma adequada. Se bem que a questão do adequado também é um tanto quanto relativo, né? Por isso que eu falei que é uma questão cultural. Mas quando eu falei de tendências, é, no meu ponto de vista muito limitado, é com relação a essas imperfeições morais. Agora, entre tendências e hábitos, eu digo que, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente consegue transformar os maus hábitos em virtudes, mas talvez isso demanda uma consciência mais apurada. Também não sei se eu estou certo ou não. É muito legal esse debate, eu acho que ele vem para frutificar bastante o estudo, né? E aí, quando nós pensamos nisso, se você parar para pensar de uma forma muito real, essas falhas morais, essas más tendências morais, elas nascem dos maus hábitos. Então, por exemplo, a criança ela desenvolve a sexualidade dela, mas ela não sexualiza. Olha que diferença, né? Então, por exemplo, é comum a criança desenvolver a sexualidade, mas ela não vai sexualizar. E aí, às vezes, por má gestão, torna-se uma falha moral no futuro. Por exemplo, é normal você ver uma criança ir na casa de um amiguinho e pegar um brinquedo, querer levar embora. Só que aí os pais ou tutores vão falar: não, isso não te pertence, você vai deixar esse brinquedo aí, porque agora é hora de você voltar para casa. Quando um pai faz isso, ele está educando uma má tendência. Essa criança que não recebe essa educação pode se tornar um adulto que irá roubar as coisas no futuro. Então, olha como um simples mau hábito se torna uma tendência moral severa no futuro. Então, essa é a questão psicológica que eu estou dizendo, né? A infância é a hora de errar, mas é na infância, principalmente, que é a hora de corrigir, né? E às vezes nós não temos, infelizmente, tutores responsáveis o suficiente para fazer isso, e às vezes até por falta de conhecimento e por falta de oportunidade. E aí sim, é claro que entra o desafio do espírito, como lidar com as suas más tendências, reminiscentes e tudo aquilo que ele não conseguiu desenvolver moralmente, às vezes sozinho, porque não tem nem tutor. Muitas vezes os tutores pioram a situação, ao invés de facilitar, né? Então, é apenas a âmbito de discussão, né? As tendências formam os maus hábitos, né? E aí, esses maus hábitos, né? Por si só, eles formam as falhas morais que nós temos tão constantemente nas nossas vidas. É por isso que Freud, por exemplo, quando ele olha para a mente humana, ele nunca olha para o tempo presente. Ele olha para o pretérito, para o presente e para o futuro. Nós estamos linkados no nosso passado, da mesma forma que nós deveríamos estar linkados no nosso presente, mas nós somos projeções. E aí o Espiritismo ensina que não apenas projeções da própria vida,
Às vezes a gente traz projeções de outras vidas, mas a boa nova é que não apenas para o mal, também muito para coisas boas também, né? As facilidades, as habilidades que nós temos, mas no mundo de provas e expiações, mais para o mal. O Marco Antônio deixou aqui no chat, né? Ele concordou também, falou que os hábitos desenvolvem as tendências. E o Juliano tinha postado aqui antes que a evolução só será quando não enxergarmos como sacrifício, e sim como recompensa o esforço dedicado ao próximo. Com relação a isso, né, e ligando e agradecendo a todas as interações, porque está fantástica a discussão, eu ia fazer um comentário sobre algo que o Alfonso falou, que a gente realmente, quando a gente reencarna, esquecemos, né, das provas escolhidas. E também, não interessa saber se foi uma prova escolhida ou se foi uma prova que vai ser útil na vida e não estava programada. Mas muitas vezes, a gente sucumbe, e reclama ainda e perde a fé, né. Eu não consigo deixar de lembrar daquele ditado popular: "Deus não dá a cruz mais pesada do que a gente é capaz de carregar". E se a gente sabe disso, por que que a gente reclama? A reclamação ela pode vir a tornar-se ainda uma expiação. Se a gente sabe disso, né, reclamar, clamar ainda mais, pedir ainda mais, e além de ser uma demonstração de pouca fé, de pouco intelecto, que é o nosso caso, né, de seres humanos pouco evoluídos, a gente ainda consegue agravar as nossas expiações com as reclamações. Juliano? Eu não pude perder essa oportunidade, Bruno. Esse ditado que você acabou de mencionar, vamos refletir sobre ele. É Deus que nos dá a cruz ou nós que montamos a nossa própria cruz? Com certeza nós montamos, né. No entanto, eu acho que Deus até atenua, né. Quando a gente faz a escolha das provas, a gente estávamos falando até agora há pouco, que o espírito despido da matéria, ele tende a escolher provas muito mais duras do que ele é capaz, porque ele quer evoluir mais rapidamente. No entanto, Deus vem e atenua. Então, faz todo sentido pensar assim, que não é Deus quem nos dá a cruz, somos nós mesmos. E aí essa atenuada, né, que Deus esse alívio, né, que Deus nos dá, nos permite carregar uma cruz, claro que não sem esforço, né, mas talvez para um caminho melhor, né. Então é justamente, a gente tem que parar de ter uma visão, e é muito difícil, porque nós viemos de uma sociedade que há 2000 anos prega esses valores, né, então é muito difícil. Então, assim, mas nós temos que parar de enxergar um Deus punitivo, né, ou um Deus exercendo a justiça. O exercer da justiça de Deus está no livre-arbítrio. Miguel? Boa noite, irmãos. Eu retorno à questão anterior sobre as provas. O entendimento que nós temos é que existe um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento reencarnatório tem um mentor, que muitas vezes não é o guia espiritual depois que vai acompanhar o indivíduo. Se eu estiver errado, que me corrijam, porque entende-se que as provas são escolhidas. Agora, a expiação você tem que pagar ao longo do tempo, porque, vamos dizer, não adianta você só fazer prova escolhida e o pagamento do anterior, como vai acontecer? Quero aproveitar a oportunidade, né. Existe uma diferença muito grande entre o planejamento e a execução, né. Quando nós falamos em planejamento reencarnatório, é como podemos até comparar com uma empresa, né. A empresa, ela realiza ali o seu planejamento mensal e anual, e quando vai ver a execução, as intempéries, as intercorrências, elas mudam completamente os planos, né, daquilo que havia sido anteriormente planejado. Então, existe sim um planejamento reencarnatório, mas ele não consegue ser cumprido na integridade, né, justamente pela nossa dificuldade, de não sucumbir, né, às nossas más tendências. A gente sempre sucumbe, né, nós acabamos falhando, em suportar as nossas provas. E veja que interessante, né, a expiação,
quando não suportada, ela não é cumprida, né? Eu estou expiando quando eu aceito a minha condição. Se eu me revolto com Deus, muitas vezes estou expiando parcialmente, né? Então, só mostra a nossa incapacidade e distância, né, em relação aos mundos regenerados, felizes, e diga-se de passagem, então, puro, mais longe ainda. Então, é só para efeito de reflexão, né? Planejamento é diferente de execução, infelizmente, né? Que bom que seria se tudo aquilo que nós planejássemos se executasse. Exatamente. Podemos seguir mais um pouco? Agora temos uma nota de Kardec. O homem, submetido na terra à influência das ideias carnais, só vê nas suas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem substituir com os prazeres materiais. Mas na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê, e então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. O espírito pode escolher a prova mais rude e, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se for feliz. Exatamente tudo que nós estávamos conversando até agora, né? Que o espírito, ao escolher a sua prova, ele sabe que se ele não sucumbir, ele vai chegar à evolução, né? Então, essa é a intenção. Ninguém tem a intenção de reencarnar para falhar, né? Então, as dificuldades, elas são de alguma forma já imaginadas, mas o véu do esquecimento muitas vezes nos faz esquecer, muitas vezes não, sempre nos faz esquecer, né? Dessas escolhas. Juliano? Bem resumidamente, se você quer o êxito, você tem que pagar o preço. Rui? Então, que coisa gostosa quando você vai fazer uma prova, que você estuda para aquela matéria, né? Chega lá, você prepara bem, chega na hora da prova, você tira um 10. Deve ser a mesma alegria retornar à espiritualidade, né? Fala assim, eu cheguei aqui com dever cumprido. Quanto seria bom? Mas é muito difícil. Nós sabemos que dessas de todas as provas nossas, alguma coisa nós deixamos para trás. Mas feliz aquele que chega a retornar à espiritualidade com a missão cumprida. Só uma pequena diferença, né, Rui? Nessa prova não dá para colar. Exatamente. Vamos seguir mais um pouco? A doutrina da liberdade de escolha das nossas existências e das provas que devemos sofrer deixa de parecer extraordinária quando se considera que os espíritos, libertos da matéria, apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles anteveem o fim, e esse fim lhe parece muito mais importante que os prazeres fugidios do mundo. Depois de cada existência, veem o progresso que fizeram e compreendem quanto ainda lhes falta em pureza para o atingirem. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo eles mesmos aquelas que podem fazê-los chegar mais depressa. Não há, pois, motivo para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência à existência mais suave. No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras que apenas entrevê. E é para atingi-la que procura melhorar-se. Retomando o que o Rui falou, né, da questão da prova, achei muito interessante, né, a professora sempre gosta dessas metáforas, né, só que a gente nunca tira 10, né, eu creio que se a gente está aqui hoje, se a gente reencarnou, é porque a gente nunca tirou um 10 na prova, né, porque a gente tem que voltar e fazer, é claro, né, com pequenas alterações, porque algumas coisas aprendemos, outras não, mas se a gente está aqui na Terra é porque um 10 a gente não conseguiu, né, Juliano?
Assim como uma escola, já que a gente está fazendo essa analogia, a gente pode até ter tirado 10 em alguma matéria, mas existem várias, né? Então você tem que passar em todas. Esse que é o problema. Às vezes a gente vai bem em uma e não vai bem em outra, né? Exatamente. Então vamos seguir mais um pouco? Não vemos diariamente exemplos de coisas parecidas? O homem que trabalha uma parte de sua vida sem tréguas nem descanso a fim de ajuntar o necessário para o seu bem-estar, não desempenha uma tarefa que se impôs com vistas a um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos no interesse da ciência ou de sua própria fortuna, não se submetem a provas voluntárias que devem proporcionar-lhe honra e proveito, se as vencerem? A que o homem não se submete e não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória? Todos os concursos não são provas voluntárias para melhorar na carreira escolhida? Não se chega a nenhuma posição social de elevada importância na ciência, nas artes, na indústria, sem passar pela série de posições inferiores que são outras tantas provas. A vida humana é assim o decalque da vida espiritual. Nela encontramos, em menor escala, todas as peripécias daquela. Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis, com vistas a um fim mais elevado, por que o espírito, que vê mais longe e para quem a vida do corpo é apenas um incidente fugaz, não escolherá uma existência penosa e laboriosa, se ela o deve conduzir a uma felicidade eterna? Juliano? Dá espaço a uma outra reflexão, né? O que ele está mencionando é o seguinte, que nós nos esforçamos incessantemente até a exaustão por um objetivo, né? Então, sempre que nós queremos atingir um objetivo de glória, nós temos que pagar o preço do sacrifício, né? É basicamente isso. Só que aí existe uma interpretação entre sacrifício e esforço. O esforço precisa necessariamente ser um sacrifício? É a pergunta que eu deixo para vocês. Nem sempre. Depende da forma como você vê. Se você vê o sacrifício como algo que vai te trazer um benefício, acaba se tornando mais leve. Então, o esforço não é exatamente um sacrifício. O problema é que a gente não consegue ver, às vezes, né, o benefício que virá depois. O problema que, aliás, causa o maior mal da humanidade atual, que é a ansiedade, é nós não enxergarmos o sacrifício, na verdade, não enxergarmos no esforço o presente, né? O trajeto de conquista de algo, ele é muito mais longo do que a recompensa, né? O tanto que você luta, por exemplo, para guardar, sei lá, dinheiro para uma viagem, é inversamente proporcional aos poucos dias que você fica viajando. Então, se eu não aproveitar o trajeto, a vida passa sem que eu tenha curtido a minha lapidação, né? Então, Kardec nos ensina que, apesar do esforço ser meritório, né, nos trazer benefícios futuros, né, nós precisamos enxergar a parte boa, o benefício do trajeto também, né? Então, isso nós vamos aprender. Vai existir algumas menções aí no Evangelho segundo o Espiritismo, na própria Gênese, no futuro, né? Então, existem essas menções de não apenas buscar o objetivo através do esforço, mas não enxergá-lo como sacrifício, e aproveitar o trajeto, que é muito mais longo do que propriamente o benefício, pelo menos falando-se desta vida, e não falando-se da eternidade. Exatamente. Eu penso também, né, que se a gente não curtir o processo, como você disse, a gente pode até chegar ao objetivo, mas não vai saber que chegou. Porque a gente está tão focado nesse sofrimento, né, no tentar executar, que muitas vezes a gente já chegou no nosso destino, naquilo que a gente queria e nem percebeu porque não curtiu.
Então ficou exatamente, eu achei perfeita a sua analogia, né, curtir o processo, porque quando você guarda dinheiro realmente para uma viagem, leva muito mais tempo de poupança, do que o tempo que você gasta esse dinheiro depois, né, então faz total sentido mesmo, né, se a gente ficar só sofrendo, no momento de desfrutar, a gente já estará tão cansado e tão, né, baleado que não vai conseguir curtir os benefícios. Então, se a gente consegue, gostei muito do que você falou, né, se a gente consegue, curtir o processo, né, aproveitar o processo, ver isso como um benefício também, como um presente de Deus para nossa evolução, é muito mais fácil enfrentá-lo, né. Alguém gostaria de complementar? Rejane? Porque muitas vezes, tem outros estudos que o professor trouxe, não é chegar, é a forma como você chega ao destino, é a viagem está contando. Então não é só mirar aquele ponto, eu tenho que chegar lá, mas como eu vou chegar lá? De que jeito eu vou chegar lá? O que eu estou fazendo para chegar lá? Então, existe vários pontos, aproveitar a caminhada, mas a forma como eu estou indo para lá. Juliano? E aí entra uma outra reflexão, né? Isso tem totalmente a ver com hábito, né? Então, por exemplo, eu quero lapidar o meu corpo. Eu vou modificar a minha alimentação e começar a fazer exercício físico. O exercício físico tem como objetivo lapidar o meu corpo. Entretanto, eu posso aprender a gostar de exercício físico transformando ele num hábito. Eu posso aprender a gostar da alimentação da forma que eu levo, transformando ela no hábito. Então, o hábito, né, ele gera uma tendência, né, como o nosso irmão Marcos falou. O hábito, ele gera uma tendência, a tendência gera um hábito. Elas são inversamente proporcionais, né? Ao mesmo tempo que nós destinamos, né, a nossa evolução no trajeto em que nós percorremos. Porque se parar para pensar, perfeição, até então, nossa referência de perfeição é Deus. Até quando nós falamos dos arcanjos, nós estamos falando de seres que estão próximos da perfeição, mas perfeição é Deus. Então, se um arcanjo não é perfeito, olha a nossa distância da perfeição para não aproveitarmos o trajeto. Se a gente só buscar a perfeição, a gente vai ficar uma eternidade sofrendo penosamente, né? Então, é de se refletir. Exatamente, então vamos seguir mais um pouco? Aqueles que dizem que, se pudessem escolher a sua existência, teriam pedido a de príncipes ou milionários, são como os míopes que não veem o que tocam. São como os míopes que não veem o que tocam, ou como as crianças gulosas que respondem quando perguntamos que profissão preferem, pasteleiros ou confeiteiros. Da mesma maneira, o viajante no fundo de um vale nevoento não vê a extensão nem os pontos extremos de sua rota, mas, chegando ao cume da montanha, seu olhar abrange o caminho percorrido e o que falta percorrer, vê o final de sua viagem, os obstáculos que ainda tem de vencer e pode então escolher com mais segurança os meios de a atingir. O espírito encarnado é como o viajante no fundo do vale, desembaraçado dos liames terrestres, é como o que atingiu o cume. Para o viajante, o fim é o repouso após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Pois não? Existe uma diferença entre a obra primária, né, de 1857, essa que a gente está estudando hoje, e o Livro dos Espíritos, a obra interminável. É importante a gente comparar essas diferenças, porque justamente a complementação ela vem para trazer algo a mais. Se você interpretar a obra de 57, você vai ter em espíritos felizes e puros, já você vai encontrar menções à perfeição. Então são espíritos perfeitos. E se você vê a obra interminável, você vai se distanciá-los ainda da perfeição. Na prerrogativa de dizer que a perfeição pertence a Deus. Porque se eu sou um espírito perfeito, já no mundo feliz ou puro, então o que eu teria que me aperfeiçoar para me tornar Deus?
qual seria a garantia de eu não ser o próprio Deus? Então, como eu sei que eu nunca serei Deus, então a perfeição é uma busca, não é uma realidade. É uma busca contínua. Não sei se vocês entenderam a minha menção. Sim, sim, até posteriormente, na questão 268, vai mencionar isso também, né, que é perguntado sobre até que chegue ao estado de pureza se o espírito ainda passa por provas, e é dito que sim. Então, se todos os espíritos imperfeitos, né, por mais purificados que sejam, ainda passam por provas, né, inclusive pensemos em anjos, arcanjos, né, que são as criaturas mais elevadas que conhecemos, eles ainda têm por prova nos orientar, nos auxiliar, fazer com que nós consigamos evoluir. Então, mesmo sendo purificados, eles ainda têm suas provas, né? Então faz essa ligação com essa questão que a gente ainda vai chegar nela, né? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Pois não. Só mais um gancho, né? É justamente isso que os espíritos que trouxeram a obra interminável, eles debatem, no seguinte aspecto, que se a perfeição fosse atingida no mundo puro, então o que estaria distanciando um espírito puro de Deus? Né? Existe sempre uma distância entre a pureza e Deus. Né? Então, essa distância ela pode ser denominada de imperfeição. Às vezes, não imperfeição sobre si mesmo, mas imperfeição para com a conduta com os outros, imperfeição sobre o que você pode fazer para ajudar. Né? Acho que um espírito puro não erra mais, mas às vezes ele tem o que fazer para poder ajudar ainda mais. Né? E aí que entra os desafios. O que eu tenho estudado dentro da doutrina, a classificação dos espíritos, né? Ela não fala em perfeição, ela fala em espíritos puros. E lógico, na pergunta, na sequência, já fala que os espíritos puros ainda têm, né, a suportar alguma coisa, ou não seja, um aprendizado. Então, ele tem ainda que sempre aprender. E outra, nós somos infinitamente no campo de aprendizado, então nós temos muito ainda que aprender. Perfeito é só Deus. Só um ponto, o Rui tem de espiritismo o que eu tenho de vida. Então, se existe essa menção no livro dos espíritos, né? Aí de fato seguem a mesma linha as duas obras. Eu só queria comentar que mesmo um arcanjo, né, no caso, por exemplo, de Lúcifer, ele pode errar, né, e seguir um caminho que não é o recomendado por Deus. Podemos seguir? Todos os espíritos dizem que, no estado errante, buscam, estudam, observam para fazerem suas escolhas. Não temos um exemplo disso na vida corpórea? Não buscamos, muitas vezes, através dos anos, a carreira que livremente acabamos por escolher, porque a achamos a mais apropriada aos nossos objetivos? Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia em escolher o que faremos no outro? Ora, o que são as diferentes existências corpóreas para o espírito, que não fases, períodos, dias de sua vida espírita, e, como sabemos, é a vida normal, não sendo a vida corpórea mais do que transitória, passageira? Então nós, né, todos os espíritos, conforme vão passando pelas dificuldades, vão adquirindo a evolução, vão se clareando, né, vão se esclarecendo. E muitas vezes é necessário mudar, como foi falado aqui, uma carreira para poder chegar ao objetivo, se a carreira escolhida anteriormente não foi um caminho correto para isso, né? Só que para isso é necessário evolução, conhecimento, porque para que haja uma mudança real, né, para que a mudança seja efetiva, né, para que se adquira esse objetivo, é necessário ter pelo menos um pouco de evolução para enxergar o que antes não havia enxergado. Juliano? Esse é um reflexo da nossa imperfeição e mostra como nós somos levianos, né? Então, por exemplo, quando a gente quer escolher uma carreira de médico, né, a gente escolhe por motivação. Ah, eu vou ganhar um salário bom, eu vou ter um status, eu vou ter uma posição social interessante, né? E aí, quando nós nos tornamos esses médicos, né, a gente deixa de enxergar o lado bom e passa, puxa vida, mas não consigo gastar o dinheiro que eu ganho, eu não tenho tempo, eu não consigo usufruir, né, os bens que eu tenho, como é boa a vida do advogado, né?
E aí eu vou me tornar advogado pela motivação, mas depois, quando eu me torno, eu vou entrar na superação, né? Então, esse descontentamento constante do ser humano o faz evoluir, mas também é uma demonstração muito clara da sua imperfeição. Eu gostaria aqui de fazer uma reflexão com relação a essa questão de projeto de vida, né. Eu trabalho com jovens, né, com adolescentes, e a gente foca muito em projeto de vida. E incentivamos eles a realizarem aquilo que eles toca o coração, que lhes toca o coração. E é muito comum nós vermos as crianças buscando carreiras como a que você mencionou, de médico, de veterinário. No entanto, quando você pergunta para algumas delas o motivo, elas não querem essa carreira para status ou para dinheiro, elas querem fazer o bem ao próximo. Eu acho essa pureza uma coisa muito bonita. Então, o que que acontece quando a gente cresce, a gente perde essa pureza, a gente faz as outras escolhas equivocadas, né? Então, é só assim para a gente refletir que é algo que eu vivo na minha realidade. Algumas crianças, são poucas, algumas têm ainda o desejo de enriquecer. Não são todas que eu estou falando que têm esse desejo de ajudar o próximo, tem algumas que têm o desejo de enriquecer. Mas eu acho muito bonito ver a pureza de algumas crianças que escolhem algumas carreiras com a intenção de ajudar o próximo. Juliano. A transição da infância para a vida adulta, passando pela adolescência, é a transformação de sonhos em realidade. Quando nós somos crianças, nós sonhamos. Quando nós estamos adultos, nós vivemos o mundo real. E esse mundo real, ele é cruel em relação a todos os sonhos que nós temos, né? Então, que bom ser veterinário para ajudar os animais, perfeito. Mas isso vai colocar o dinheiro necessário para todos os objetivos que eu tenho em vida? Pode ser que sim, pode ser que não. E às vezes, quando o não chega, nós nos frustramos, não pelo que nós fazemos, mas por não conseguirmos atingir outros objetivos com aquilo que nós fazemos. Então, esse descontentamento do ser humano tem muito a ver com a sua materialização, né? Eu entendo que existam profissionais e abençoados, né, que consigam exercer as suas profissões por vocação e que o salário seja uma consequência. Mas, na grande maioria dos casos, mesmo que você escolha a profissão ideal, você vai ter que fazer coisas que você não gosta. Senão você não vai atingir os seus objetivos, né? É fazer coisas que você gosta e outras que você não gosta. Então, se você perguntar para um veterinário, ele adora ser veterinário, mas ele gosta de fazer eutanásia? Certamente não. Faz parte da função dele. E principalmente quando ele não tem o conhecimento. Ele gosta de perder um paciente? Não. Ele gosta de curar um paciente, mas perder um paciente faz parte, né? Então, esse é o crescimento e o amadurecimento, né? Nós vamos aprendendo que não é só sobre aquilo que nós sonhamos, né? Mas a forma de execução, né? A aceitação, a resignação referente a tudo que nós recebemos e ser gratos ao que conquistamos e não ao que gostaríamos de conquistar, é a diferença entre um ser que, como nós, né, que está no mundo de provas e expiações, e um ser que está no mundo superior. Já deu nossa hora. Então, gostaria de agradecer muito a participação de todos, convidá-los para o próximo estudo no domingo, da Gênese, e desejo que todos tenham uma noite abençoada, um bom descanso, um bom final de semana.